sabe que houve Inquisição no Piauí? Pois é, eu sou professora de História, Isaura Mendes, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a atuação do Tribunal de Santo Ofício no Piauí. E como sempre, todo o material que eu utilizei nesse vídeo está na descrição. Vou destacar o artigo A Inquisição no Piauí, do antropólogo e historiador Luiz Motti, que vai servir como base para trazer esse tema aqui para vocês, que apesar de polêmico, é um tema pouco trabalhado. Bem, foram 21 nomes atribuídos a denúncias encontradas pelo Luiz Motti de pessoas que cometeram algum crime. Só que desses 21 nomes, nem todos sofreram um processo inquisitorial. 13 desses nomes foram por crimes de heresia, crimes de fé, e 8 deles por crimes sexuais. Desses crimes sexuais, 7 são atribuídos a sacerdotes. O primeiro nome aqui da nossa lista vai ser do primeiro inquirido, que é o Dionísio da Silva. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre esse caso, tem um artigo só sobre este caso. O Dionísio da Silva, ele é natural da Paraíba, ele é de uma família de cristãos novos. Lembrando que no vídeo passado eu expliquei o que significa cristãos novos e outros termos que eu vou utilizar aqui nesse vídeo. Se você não sabe, não assistiu o vídeo passado, é importante que vocês vejam o vídeo passado antes, para que esse vídeo não fique muito extenso. O seu pai e mais 3 tios já tinham sido inquiridos pelo tribunal em 1729 e foram condenados a usar o São Benito, que eu já falei também no vídeo passado. Ele veio para o Piauí em 1730 para fugir, né, do processo inquisitorial, caso ele fosse atingido por esse processo, e também porque estava tendo a crise do açúcar e ele veio para cá para ser vaqueiro. Aqui no Piauí havia nessa época uma grande exportação de carne para o recôncavo baiano, então o emprego de vaqueiro era um bom emprego na época. Ele ficou aqui 11 anos antes de ser inquirido pelo tribunal. Ele casou, teve 4 filhas. E ele foi inquirido pelo tribunal oficialmente em 1739. Ele só conseguiu ser capturado pelo Tribunal de Santo Ofício em 1741 e ainda foi de uma forma meio que por acaso. Ele foi capturado por Antônio Borges Marinho, que era o oficial ordinário da época. Inclusive, em depoimento, ele descreve que não tinha o Dionísio da Silva como cristão novo, e sim como cristão velho, pois ele praticava os rituais católicos e eles estão sabendo da sua descendência judia. Ele foi levado em 1741 para Lisboa para sofrer o processo inquisitorial. Nesse processo ele vai ser dividido em 2. Primeiramente, o processo é aquele processo de investigação que ele é denominado de processo de instrução para construir o livro acusatório. A segunda parte do processo é o processo judicial em si, em qual ele recebe um promotor, que é como se fosse o seu advogado, para ele poder também trazer nomes de pessoas que pudessem trazer depoimentos a seu favor. Esse processo ele vai ter diligências tanto na Paraíba, trazendo depoimentos da parte acusatória, e também no Piauí, com depoimentos que ele vai utilizar para sua defesa. Os depoimentos que foram acolhidos no Piauí, todos eles falaram que tinha Dionísio como um cristão velho, que ele obedecia às leis cristãs, que nunca viu ele seguindo outros preceitos religiosos que não fosse o cristianismo. Em 1744 ele vai passar por uma tortura no potro, que é basicamente uma mesa de madeira em qual colocados pés e braços para serem puxados, e durante essa tortura ele passa o tempo todo clamando por Jesus e Nossa Senhora, mostrando ser um devoto. Outro caso bastante peculiar é o caso do bispo José Reis, que ele, de passagem aqui do Piauí, ele é natural de Recife, e ele vai prender um padre mesmo sem ter autoridade para isso. Isso é um crime previsto no Tribunal de Santo Ofício. Ele vai prender o vigário Francisco Xavier Rosa de forma ilegal, vai levar ele para São Luís. Ele vai passar cerca de 3 meses preso esperando o julgamento até essa prisão ser considerada ilegal, e o próprio José Reis vai ser levado para Lisboa para ser acusado por este crime. Ele vai confessar e ele vai sofrer uma pena branda, que é passar 3 anos no sul de Portugal, em Algarves. E lá ele nem vai chegar a ficar 3 anos, ele vai pedir para que em 2 anos ele saia, e ele vai sair em 2 anos. Ele vai trazer também mais 5 casos de sacerdotes envolvidos com as suas confessas. Durante a confissão é um momento íntimo e um momento bastante reservado, então é um momento em que padres aproveitam para se aproximar dessas confessões. Inclusive, nesses 5 casos, são as próprias confessantes que fazem as denúncias.
Nenhuma delas foi levada adiante. A acusação mais grave foi ao José Correia Queiroz, do qual ele chegou a tocar nos seios da crioula Inácia da Conceição e colocar a mão por baixo da saia dela. Inclusive outras pessoas viram, e quando foi dado as primeiras diligências para se ter a acusação, o padre já tinha morrido, então não chegou a nem ser inquirido pelo tribunal. A gente também vai ter aqui no Piauí casos de bigamia e feitiçaria. 2 casos de bigamia, do qual eles também não vão ser levados adiante pela falta de denúncia, e vários casos de feitiçaria. Dentro desses casos a gente vai ter o caso da mestiça Bibiana, que era acusada de feitiçaria, e o próprio Frei Xavier Rosa foi o denunciante, só que ela não foi encontrada para ser presa e inquirida pelo tribunal. A gente também vai ter casos da Rosa Maria, da Maria Conceição, que elas são acusadas de feitiçaria, de praticarem feitiçaria com quimbanda, entre outros casos, que não foram levados adiante. A gente vai ter também casos de homens sendo acusados de feitiçaria, como o caso do Preto João Tocó, que ele vai ser acusado de praticar feitiçaria e cobrar cerca de R$4.000 por seus feitiços, e que esse R$4.000, para que vocês tenham uma ideia, equivaleria ao preço de um boi. A gente também vai ter outros casos de feitiçaria, como curandeiros, que era o caso do escravo Afonso, que ele foi acusado também de curar a bicheira de animais. A gente também tem um caso curioso que não foi efetivamente um caso inquirido, mas foi um caso que chegou a ser levado à prisão, que é o caso do capitão do Mato Félix. Ele carregava um patuá como uma espécie de proteção, só que isso é uma prática pagã. Então ele foi preso, ele passou 3 anos esperando ser inquirido pelo tribunal, ser levado a julgamento, mas foi considerado irrelevante e acabou sendo arquivado, e ele foi solto. Que é a mesma coisa que aconteceu também com o Luiz Ribeiro, que também carregava um patuá. Dentro desse patuá ele colocou restos de horte e orações, e ele passou também cerca de 3 anos esperando o tribunal inquirir ele, e ele não foi inquirido. Ele foi solto, mas ele perdeu 3 anos sendo preso. Outro fato bastante interessante são candidatos a comporem os familiares do Piauí. Não tivemos nenhum familiar no Piauí, pelo menos o que consta nos documentos e as pesquisas até agora. Não temos nada que prove que houve familiares no Piauí, mas a gente temos 2 pessoas que se inscreveram para serem familiares aqui no Piauí. E essas 2 pessoas são Antônio do Rego Castelo Branco e o seu irmão Félix do Rego Castelo Branco. Eles utilizaram o seu nome de prestígio por serem filhos do tenente-coronel João do Rego Castelo Branco. Para quem bem sabe, o João do Rego Castelo Branco, ele foi o responsável por conquistar os índios Guegueu. Em 1775 ele fez parte da trina constituinte do Piauí, e também ele foi responsável na expedição contra os índios pimenteiros em 1776. Esse nome, Castelo Branco, ele já era um nome de bastante prestígio, e até hoje esse nome ecoa como uma família nobre do Piauí. Não se tem ao certo como se deu o processo de inscrição deles, mas não consta nos papéis nenhum fim esse processo, se ele foi arquivado, se ele foi considerado ou não. Só consta o recebimento dos documentos para inscrição, mas não consta no que deu essas inscrições. O último caso que a gente vai ter também aqui no Piauí de pessoas acusadas vai ser já no século XIX, vai ser o primeiro do século XIX e o último, que é o caso do Francisco Souto Maior. Ele vai ser acusado por heresia, não especifica qual a heresia ele está sendo acusado, mas também vai ser apenas uma acusação que vai constar nos livros do promotor. Todos esses nomes que eu falei, independente deles terem sofrido um processo inquisitorial ou não, eles constam no caderno do promotor pelo simples fato deles terem sido acusados, mesmo isso não sendo levado adiante. Por isso que a gente também ficou sabendo, porque consta em documentos. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê o feedback caso vocês tenham gostado. Deixe nos comentários os assuntos que vocês pretendem ver aqui. E eu espero que gostem. Tchau!